Algumas pessoas abraçam a pessoa que ama, e juntos vivem uma vida feliz. Outras pessoas abraçam sua família, seus amigos e entes queridos, e se tornam uma companhia agradável a todos. Outras pessoas abraçam uma ideologia e se tornam símbolos para uma grande parcela da população. Mas há algumas pessoas, alguns poucos abraçam algo tão grande que é difícil dizer o que se tornam de fato. E são tão omissas que raramente são notadas. Algumas pessoas abraçam toda a diversidade da criação humana, abraçam todas as crenças, religiões e culturas, abraçam cada grupo étnico ou classe social, abraçam toda forma de comportamento humano. Essas pessoas são lendas, e lendas não morrem. Essas pessoas não morrem porque estão dentro de cada indivíduo. É o subconsciente de todos nós que sabemos que liberdade, igualdade e fraternidade são os princípios e bases que alguma sociedade justa tem que se moldar. Essas pessoas nasceram há 10.000 anos atrás. Essas pessoas entenderam que apesar de todas as diferenças que aparentemente têm, são humanos e iguais em nascimento, são um livro em branco. E ao longo da vida cada indivíduo escreve sua própria história e é o protagonista da própria vida. Qualquer tipo de governo que restrinja sua liberdade, que julgue que algum comportamento é imoral e não parte da liberdade de pensar de cada um. Quando o governo ataca qualquer forma de comportamento ou organização social, seja com palavras ou balas, quando uma ideologia precisa lutar para ser imposta ou defendida, no fundo sabemos que algo está errado. O que é certo não precisa lutar para se impor. Afloresce aos poucos. É uma ideia que contagia, uma ideia que surge na mente de cada um. Uma ideia sem autoria, é anônima. Porque é o que todos sabemos que é o certo. A democracia atual em todos os países é arcaica. Não precisamos mais de alguém para nos representar. Temos que aprender a não supervalorizar ninguém. O mundo finalmente cresceu e se conectou. Não existem mais pessoas que possam ser símbolos, que carreguem todas as características para nos representar. Todo mundo tem seu lado admirável e outros repulsivos. Será realmente que um governo que não confia no bom senso do próprio povo, para promover as mudanças que todos gostaríamos, confia no bom senso do voto para eleger seus políticos? A maior evidência de que a democracia representativa transforma eleitores em massa de manobra, alocados em diversos partidos, é finalmente constarmos que tanto a esquerda quanto a direita defende as mesmas melhorias vazias na saúde, educação e blá blá blá. Acordem! Todos vocês conhecem a Constituição do seu país? Todos os policiais a conhecem? Acha justo as leis não funcionarem para os políticos e milionários? Cadê a igualdade perante tanta impunidade? A justiça com as próprias mãos é mais justa que a justiça de qualquer país do planeta. Agora todos podem expor suas opiniões pela internet. Todos podemos nos tornar lendas e juntos renovar completamente a política mundial, com sociedades mais justas e igualitárias. Saúde não é negócio. Alimentação não é negócio. Educação
não é negócio. Moradia, transporte e energia não são negócios. Segurança não é negócio. Política não é negócio. A história da civilização é a guerra de poderes. Vamos deixar de lado nossas diferenças um pouco e vamos reestruturar toda a civilização por uma organização que garanta as condições de vida básica para cada indivíduo. Por uma democracia onde cada um possa dar sua opinião pela internet e não mais eleger representantes periodicamente. Ninguém sabe aonde isso tudo vai dar. Ninguém sabe se conseguiremos nos libertar todos agora. Ninguém pode te dizer o que é certo ou errado. Vamos juntos com calma, com manifestações pacíficas para não impor qualquer ideologia. Isso é lindo. Está acontecendo uma tempestade de ideias em toda a sociedade. Todos finalmente estão pensando. Muitos estão tentando estipular reivindicações mais concretas. Mas em sua maioria são emendas e patches para o mesmo governo. Enquanto ainda não tenhamos reestruturado tudo, vamos continuar com manifestações pacíficas para que não estoure novamente um conflito para a imposição de uma nova ideologia. Vamos todos nos unir e corrigir nossos problemas locais, partindo de casa, passando por nossos bairros, pelas cidades, pelos estados, pelo Brasil, e espalhando para o mundo. Sejamos todos jornalistas nesse momento. Força policial também utilize da tecnologia quando houverem focos de vandalismo. No meio da transição identificaremos os vândalos pela internet juntos. Caminhemos juntos por uma revolução pacífica mundial. Manifestantes gravem abusos desumanos por parte de alguns policiais também. Somos anônimos. E dentre nós temos também alguns mais radicais, que estão há muito querendo fazer justiça com as próprias mãos. Temos reconhecimento de biometria facial, estamos na internet, estamos na Deep Web. Estamos em todos os lugares, somos anônimos. Cada região tem seu problema. Cada nação tem seu jeito de se organizar. Alguns funcionam melhor que outros. Vamos entender como adaptar os ideais universais em cada região. O amor a algo específico é o pior de todos os sentimentos. No amor a um indivíduo com conotação sexual, queremos ser donos da pessoa amada e sentimos ciúmes. Amor a nossos familiares é o amor ao ego dos laços de sangue e boas lembranças. Amor a nossos amigos próximos são pelas boas lembranças que passamos com eles. O platônico é o amor a um idealismo que só existe no mundo da imaginação. O patriotismo é o amor à cultura nacional. Ame o próximo como a ti mesmo. Todos lembram disso. Sabe as palavras tanto para ateus quanto para religiosos. Todas as religiões têm sua ponta de verdade. Mas quando queremos contagiar os outros com nossa forma de ver o mundo, é que se tem o início de toda a corrupção. Cada um enxerga o mundo à sua maneira. Temos composições hormonais, conceitos antropológicos e sociológicos diferentes e culturas diferentes. A liberdade de expressão completa existe somente na anarquia. Estava na cara o tempo todo.
Toda a ideia de conexão cósmica com o universo existe em diversas religiões, filosofias e ciências. Tal como no Anonymous, é a verdade que se esconde no subconsciente, tanto coletivo como individual. Quando alguém é sábio o suficiente para olhar para dentro de si mesmo e entender que seu maior inimigo está na confusão de interpretação da sua própria mente. Quando pegamos nosso subconsciente nos trollando, vislumbramos a ponta do iceberg mágica que é o subconsciente humano. Tal como um paralelo entre internet e deep web, tudo na vida tem sua boa e sua má aplicação. Quando tentamos expressar por palavras esse sentimento de conexão, na transmissão da ideia ela se corrompe, telefone sem fio, porque cada um entende de uma maneira. Somos humanos e dentre nós tivemos vários oportunistas tiranizando a ideia, escravizando milhões a entender o universo da maneira dele. Muitos entendemos o conceito conexão universal do seu jeito. Eu sinto a verdade em todas as religiões que criamos. Você sente, todos sentimos. Cada um à sua maneira. A ciência é uma das melhores maneiras de se explicar o universo, pois a matemática é uma língua universal e dificilmente é corrompida na transmissão. Olhem para a física quântica, que se explica excelentemente bem matematicamente. Porém ninguém ainda consegue traduzir as informações para outra língua que não seja matemática. Todos sabemos o que é certo. Dividir para conquistar. Vamos dividir a liberdade de expressão de todos os indivíduos. E vamos conquistar o mundo com a paz e serenidade que sempre sonhamos. Não nos dividiremos em grupos novamente para impor nossa linha de raciocínio. Todos os lemas, todas as filosofias que o mundo criou convergem para este momento. Vamos dividir a liberdade de expressão de todos. Vamos nos libertar das amarras e tiranias dos que tentam nos mostrar e dizer como funciona o universo e a sociedade. Este é o momento em que finalmente reunificamos religião e ciência. É o momento mais histórico da espécie humana. Na internet está tudo conectado. É a mesma coisa com o planeta. A maioria das histórias da humanidade são manipuladas pelo nosso subconsciente. E algumas vezes utilizamos da oportunidade para repassar a informação de maneira que nos favoreça. Nós não dominamos nem a nós mesmos. E tentamos dominar o mundo o tempo todo tentando impor nossa maneira de enxergar as coisas. Caos e ordem, anarquia é isso, e eu finalmente sinto, você também sente. O brasileiro nunca sentiu isso antes. Ao longo destes 10.000 anos a anarquia também passou por diversas correntes e linhas de pensamento. Muitos criaram grupos para influenciar as esferas de poder aos poucos, até finalmente libertar o mundo inteiro ou entenderam como governar as massas. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Existem há quase tanto tempo quanto as primeiras civilizações, tais como os Illuminati, a maçonaria, os Rotary, e atualmente os Anonymous. A ideia de exteriorizar os Anonymous como um grupo é o início da corrupção do movimento. Vá e confira por você mesmo na internet sobre todos esses grupos.
Todos estão perto e influenciando as esferas de poder. Existem Illuminatis, Rotaris e maçons não. Em todos os países, e a maioria deles tem um inimigo em comum: os anarquistas. Embora ninguém saiba exatamente as intenções destes grupos, se são boas ou más, a maioria deles existem há séculos. Nasceram como uma boa ideologia, mas se corromperam no pensamento grupal. Todas essas mesmas correntes sofrem com a falta de fé nos próprios humanos quando os querem libertar, querendo-os despertar aos poucos como se estivessem sonâmbulos. E na maioria das vezes esses grupos também acabam se corrompendo em seus próprios paradigmas e métodos, e se fecham entre si aproveitando-se da escravidão alheia. Anonymous é qualquer um. É o indivíduo que faz o certo sem deixar alcunha, sem se preocupar com a autoria individual, pois sabe que tudo está conectado e sua existência é passageira. Sabemos que as informações que conseguimos vieram de inúmeras fontes, deixando somente nossa individualidade montar esse gigante quebra-cabeças. Muitos chegamos à mesma conclusão mesmo sem nunca terem trocado informações. Todas as sociedades e grupos que tiveram um intercâmbio cultural forte, puderam sentir essa conexão. Como os cavaleiros templários, os maçons. Todos estiveram mergulhados em diversos tipos de culturas e entenderam os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade. A própria Revolução Francesa é cunhada sobre esses termos. A corrupção do movimento está na falta de fé em si mesmo e no próximo, onde a boa índole de buscar uma maneira de dizer sua verdade acaba com o doutrinamento de outra mente. Essa é a maior tentativa de todas na história, de despertar um grande contingente de pessoas para a realidade. Justo o nosso povo que nunca levou fé em si mesmo, e sentiu tanta vergonha do nosso país um dia. As maiores revoluções vêm sempre da onde menos esperamos. Quem diria que o Brasil poderia ser referência de sociedade honesta e igualitária há poucos meses? A decisão é finalmente de cada um de vocês. Poderemos ter uma grande guerra apocalíptica com armamentos nucleares em breve, por causa da centralização do poder econômico dentre outras esferas de poder. Ou poderemos todos despertar de uma vez e acabar com todas as guerras de uma vez por todas. Nenhum país sustenta uma guerra se seu povo não quiser. O problema da centralização de poder dos governos também está no governados, por não se darem conta que estão sendo manipulados. Todas as ideias nascem puras e são corrompidas aos poucos na transmissão. Telefones em fio. Tivemos dicas o tempo todo. Todo Sith um dia foi Jedi. A corrupção está no ego querer para si algo mais do que necessita. Nós somos anônimos. Somos manifestantes, policiais, militares, trabalhadores, burgueses, ateus, religiosos, cientistas. Estamos em todos os lugares. Anonymous é cibercultura. Todos sabemos o que é certo. Vamos fazer juntos a política que sabemos que é a correta, por condições de vida humana para todos, por um sistema que garanta as condições necessárias de vida para cada indivíduo, por um sistema que não te diga o que é certo ou errado,
por um sistema em que todos os cidadãos possam ter sua própria opinião das coisas. Pela a liberdade individual de todos, onde qualquer coisa supérflua à necessidade de vida padrão do indivíduo seja conquistada por ele mesmo. Em um sistema interdependente do sistema de política universal de necessidades humanas, vamos dizer não ao governo. A única coisa que o governo faz é te governar. Podemos dizer sim a um mundo sem dirigentes ou pseudolíderes. Ao longo da história, todos os governos bem estruturados em suas leis sempre entraram em guerras uns com os outros, cada um para defender sua ideologia e sua verdade. As leis que causam a falta de liberdade do povo são iguais a uma bola de neve. Todos sentimos que tem algo de errado, o poder vai centralizando, a corrupção vai correndo. E tudo isso culmina nas maiores catástrofes da humanidade, onde cada um acha que está fazendo certo mesmo que saia derrotado. Pensem todos. Agora é a hora. Não acreditem em nada e ninguém. Desenvolvam cada um seu senso crítico. Nosso maior inimigo somos nós mesmos, quando tentamos camuflar nossos próprios erros. Quando temos preguiça de pensar e damos qualquer opinião para nos adaptar à opinião da maioria. Quando tentamos justificar nossos atos mais hediondos, somos corrompidos pelo ego, pelo governo e sociedade que nós mesmos criamos porque falhamos. A falha está em nós pensarmos que o nosso jeito é o certo. E a criação de grupos de pensamentos ideológicos ou de partidos é a tentativa mesquinha de exteriorizar o erro de interpretação da realidade de nós mesmos para impor nossa forma de pensar. Vamos todos reestruturar tudo e marchar juntos. A corrupção começa em casa e termina no Congresso. Em todos os lugares tem um esquema para a corrupção. Onde nós trabalhamos, em casa, nos círculos de amizade. Assuma, por vezes, o coletivismo e a associação nivelam o brilhantismo de seus indivíduos, seja pela inibição moral, coerção ou doutrinação. Esta é uma verdade também ao ego quando tentamos impor nosso pensamento. Vamos, com paz e fraternidade, respeitando a opinião dos outros e não querendo adeptos para nossa própria ideologia individual. Pela liberdade de cada pensamento e comportamento humano. Ao longo da história, sempre estipulamos valores morais e éticos sob a perspectiva de uma sociedade. O governo te diz o que é certo ou errado. Os indivíduos em meio a tal sociedade buscam se encaixar aos moldes de tais valores, numa certa busca de aprovação social. E muitas vezes na busca por tal status e reconhecimento gera frustração ao indivíduo. Tais valores dividem a sociedade. Só se reconhece o trabalhador olhando o vagabundo. Só se reconhece o erudito vendo o ignorante, o cavalheiro vendo o mal-educado. Uma sociedade dessa maneira é composta de pelo menos uma mente brilhante e dezenas de estúpidas, que são usadas de massa de manobra. Sob essa concepção vê-se necessário a tais valores morais e éticos. A carência deles a pelo menos um indivíduo. Tal sociedade necessita da frustração de um indivíduo.
necessita dividir-se na antítese de dois grupos para fazer-se notar seus valores. Cada indivíduo nascido nessa sociedade, e sente-se bem em ver alguém em piores condições que ele, pois faz sua vida não parecer tão ruim. Valores morais e éticos sociais acabam com a autonomia filosófica do homem, do indivíduo, o átomo da sociedade. O doutrinariamente chama-se escravidão filosófica. Não mostre seu caminho a ninguém. Guie o próximo quando confuso, apenas mostrando a direção. Ninguém pode te dizer o que é Anonymous, você tem que entender e sentir por si mesmo. Nós não temos líderes ou grupos, nós conversamos uns com os outros sem nicks. Nós conversamos com os outros anonimamente na internet. E todos sabemos o que é certo. Mundo unido e livre. Pela paz mundial e reestruturação completa da sociedade moderna. Por uma revolução mundial e pacífica sem pseudo-líderes ou símbolos individuais. O mundo estava apreensivo pelo estouro de uma terceira guerra mundial. Ao invés de guerra teremos a primeira marcha mundial pela paz. A escolha de cada um de nós e não dos nossos governos. Sobre como continuar. Os manifestos no Brasil alertam todos que deveremos prosseguir pacificamente, sem vandalismo, sem quebrar ou saquear nada, para podermos levar toda a população brasileira para a rua. Nossas crianças, nossos avós, idosos, nossos doentes. Vamos nos organizar e espalhar para todas as comunidades em cada bairro e cidade. Que a participação de todos pacificamente vai mudar o Brasil. Quase 200 milhões de brasileiros. E a comunidade brasileira internacional, juntos com simpatizantes do mundo inteiro. Nas ruas pensando e dialogando, todos expondo suas ideias pela internet. O Brasil quer falar. O mundo quer falar e ninguém vai nos calar. Não temos líderes de movimento. Não somos somente brasileiros, estamos no mundo todo e em todos os lugares. Não formaremos grupos de pensamento para guerrear com os outros, sabemos o que devemos fazer. Somos todos humanos e precisamos acabar com essa desigualdade. O poder está em cada um de nós. Dilma, o Brasil vai mudar. Vamos reestruturar toda a política pacificamente e vamos receber a Copa. Dia 7 de setembro esse país vai ter a independência que nunca teve. Vamos todos juntos ao Palácio do Planalto. E vamos por abaixo o símbolo de governo corrupto que foi nosso país. Com nossos próprios tanques e militares do Exército Brasileiro, da Marinha e da Aeronáutica. Tudo pacificamente, e a ordem vai vir da Senhora mesmo, porque até então somos governados. Isso é maior do que eu, do que você ou qualquer um. É a ideia do povo, e uma ideia não morre. É a liberdade que nunca lutamos para ter e que finalmente vamos conquistar. Nesse dia cada cidadão finalmente vai ter orgulho de dizer que é brasileiro. Porque todos um dia sentimos vergonha do nosso país. Esses dias acabaram. O povo finalmente está começando a sentir orgulho da nação, e ninguém vai tirar isso de nós. Dilma, o povo quer mudança, e não queremos mais que alguém faça algo por nós. Nós queremos fazer essa mudança por nós mesmos.
Não queremos mais ver políticos se alternando no poder para tentar resolver nossos problemas. Nós sabemos aonde o governo falha. Nós sentimos fome quando estamos desempregados. Sentimos dor quando o sistema de saúde pública está precário. E choramos quando algum ente querido morre por erro médico. Erro este que poderia ser corrigido com uma melhor educação. Não vamos resolver o problema de saúde com médicos estrangeiros, só porque o sistema de educação deles é melhor que o nosso. E depois que esses médicos ficarem velhos, vamos importar mais médicos? Saúde não é negócio. Alimentação não é negócio. Educação não é negócio. Moradia, transporte e energia não são negócios. Segurança não é negócio. Política não é negócio. Doença, fome, miséria e desinformação são os verdadeiros inimigos da civilização. São eles que devemos combater e não uns aos outros. Nós somos anônimos, somos trabalhadores, burgueses, operários, soviéticos, americanos. As classes sociais e ideológicas são só exteriorizações do verdadeiro vilão, que brota da nossa interpretação falha da realidade. Todos erramos. Que atirem a primeira pedra quem nunca errou. Por isso não devemos obrigar ninguém a entender o mundo da nossa maneira, e nem nos deixar levar pela interpretação dos outros. Achar que alguém é o culpado pelos nossos problemas é exteriorizar a culpa de não ter entendido algo, e querer resumir de maneira egocêntrica o problema. Achar que alguém ou algo vai te dar a resposta é a preguiça de pensar. E ver que o poder está na sua capacidade de raciocinar, não importando a comparação com outro tipo de pensamento. Cada um tem sua maneira de enxergar o mundo. A revolta na adolescência é isso. É vermos que exemplo que seguimos também tem suas falhas e seus erros. Nossos pais também erram. Todos nós erramos. Nosso subconsciente ocupa a maior parcela de processos cognitivos dos nossos cérebros. Veja, não conseguimos dominar nem a nós mesmos. E tentamos dominar o mundo impondo nossa forma de pensar. Obrigado, Brasil, por me fazerem ter orgulho do meu povo pela primeira vez, e acreditar que juntos vamos conseguir. Dia 7 de setembro todos vamos gritar liberdade. Todos nós, anônimos, manifestantes, policiais, militares, trabalhadores, burgueses, crianças, doentes, idosos, brasileiros, japoneses, americanos, russos, alemães, franceses e até mesmo os políticos, e o mundo vai ouvir e aplaudir. E todos vamos ver a instalação e estruturação de uma sociedade anárquica e pacífica no Brasil. E iremos todos recepcioná-los bem na Copa e nas Olimpíadas. E mostrar que finalmente somos um país politizado, pacífico em desenvolvimento. E que não precisamos mais de nações entrando em guerras. Seremos um modelo de um novo sistema mundial, de uma sociedade anárquica onde tudo o que queremos é paz, igualdade e fraternidade, e teremos todos orgulho no mundo inteiro de sermos seres humanos, que apesar de muitos tropeços ao longo da nossa história, finalmente sentimos que podemos ter um futuro grandioso juntos.
Até lá, dona Dilma. A senhora vai fazer um pronunciamento e liberar a pichação legal e grafites de prédios públicos e símbolos do governo, sem censurar nada. O mundo vai ouvir o povo brasileiro e a verdade do nosso país. E a verdade oculta que toda a sociedade tem, que muitos se recusam a ver. Leis não impedem que as pessoas cometam crimes. Vimos assassinatos, estupros e uma gama de crimes mais hediondos sendo cometidos todos os dias em todas as sociedades. Aonde vocês acham que vão parar as pessoas desaparecidas de todos os dias? Já ouviram falar da Deep Web? Por que será que a maioria dos milionários são excêntricos? Não são todos. Vimos os poderosos saindo impunes dessas mesmas leis. Nos fazem acreditar nessa justiça que só funciona para os miseráveis. Nos enganaram o tempo todo. Leis promovem um falso senso de justiça com a punição estatal, onde muitas vezes é falha. Psicotrópicos sempre foram usados ao longo da história humana. A política de legalizar ou não só dependem da corrupção oculta por trás disso tudo. A complexidade da política de economia são só para mascarar o esquema de corrupção que existe em todos os lugares. Quanto mais complexa é a criptografia, mais difícil é alguém conseguir quebrá-la. Logo, poucas pessoas conseguem se beneficiar do segredo da informação ou do sucesso. E durante a busca pelos mesmos somos explorados numa mais-valia muito mais complexa do que a do livrinho de Marx. Os governos não conseguem nos proteger. Nós morremos todos os dias, adoecemos todos os dias. Em qualquer tipo de sociedade, seja capitalista ou comunista. Façamos de todos os cidadãos de fiscais da sociedade. Olhem seus smartphones. Eles estão sendo as armas dessa revolução. Por uma rede social descentralizada como cartão de identidade, onde desejamos quais amigos vão observar nosso posicionamento por GPS, e transmissões de dados e vídeos para garantir nossa segurança. Que todos tenham a liberdade de autodefesa, e conectados em uma rede peer-to-peer, seremos totalmente livres. Protesto pacífico. Não vamos quebrar o que é nosso. Vamos sair nas ruas todos os fins de semana. Todos juntos, todo o Brasil, quase 200 milhões de pessoas e a comunidade brasileira internacional. Vamos bombardear a internet com informação de Manifesto Pacífico Global pela paz e reestruturação da política. O protesto diário desgasta tanto os manifestantes quanto a força policial, gerando tensão para ambos. Todos somos humanos. E o desgaste emocional é o nosso pior inimigo neste momento. Hackerativismo contra a mídia manipuladora clássica. O mundo nos ajude com o hackerativismo contra a Globo.com e G1 principalmente. O Brasil vai estruturar um modelo de sociedade anárquica e pacífica. Movimento pichação. Legal. Liberdade de expressão. Pichar não é quebrar, somente prédios públicos e símbolos do governo sem nenhuma censura. Políticos. Alguns de vocês não irão merecer tais duras críticas nos muros das pichações.
Alguns têm boas intenções, mas o jogo de corrupção realmente começa em casa e termina no Congresso. Criticar os governantes é só a canalização da raiva, do sentimento de insatisfação para cima da figura que o povo elegeu através da democracia representativa. É a exteriorização da culpa, o sentimento de terem sido enganados o tempo todo. Os políticos só são o símbolo de corrupção que está em todos nós. Exteriorizamos a culpa que é de nós mesmos. Nossas corrupções são de centavos, onde uma criança pega as moedinhas de seus pais escondido. A corrupção de vocês é bilionária. A corrupção dos traficantes nas comunidades carentes é fruto da desigualdade da sociedade. É a maneira errada que encontraram de fazer a coisa certa. Sorria, você não está na Globo. Vamos respeitar os policiais e os militares nesse momento, embora seja a organização que centralize o poder de ataque e defesa. Eles não querem um massacre, porém alguns deles querem o poder. Tanto quanto os grupos oportunistas que estão tentando nos manipular nesse momento. Lembre-se, protesto pacífico. Eles estão seguindo ordens. O sistema hierárquico é isso. Tiram a autonomia do indivíduo. Estão fazendo o que sempre fizeram nesse sistema. Estão tão confusos com o tamanho deste movimento como os políticos. Perguntando quem são nossos líderes. Somos anônimos, temos um amigo ou familiar policial ou militar. Nós somos o policial ou militar que está atuando. Vamos fazer nossos amigos e parentes policiais sorrir durante sua atuação na manifestação. As reivindicações são para todo o Brasil e muitos já estão aderindo à causa. Não há nada mais contagiante que um sorriso. Nós vamos ficar bem. Nosso país cresceu e sabemos exatamente o que queremos. Vamos fazer o mundo sorrir. Brasil, bola pra frente, não às greves e boicotes radicais do atual governo em prol do movimento. Queremos mudar o Brasil e não parar o Brasil. Greves gerais vão parar a distribuição de alimentos e serviços e nós mesmos vamos sofrer com isso. É por mais que estejamos cansados de tanta corrupção, aguentamos 500 anos calados para mudar o país. Podemos aguentar mais 2 meses. Greve geral vai agravar ainda mais os problemas que esse governo já não pode corrigir. Impeachment não muda a política, muda o político. A corrupção continua. É bola pra frente. Não pra esquerda ou pra direita. Vamos coexistir em simbiose com esse governo corrupto. Já sabendo que o futuro é dissolver o Congresso e os representantes. É um período de transição pela abolição partidária e ideológica grupal. Vamos todos reestruturar tudo com paz, dialogando e expondo nossas opiniões, pensando e refletindo se estamos certos ou errados. Anarquia é isso. É o ambiente mais democrático e mais libertário de todos. Use o anonimato pela internet se tiver vergonha de expor sua opinião ou ideia. Na internet sempre tem alguém que nos escuta. Mas jamais crie ou entre em grupos para defendê-las como reivindicação. Esse sempre foi o princípio de todas as guerras, sejam religiosas, ideológicas ou partidárias. Pensem e reflitam por vocês mesmos,
Estruturem ideias de base para a sociedade. Não conquiste adeptos ou uma plateia. Todos nós em algum momento erramos. Aceitem. Todos têm sua própria liberdade de expressão e sua individualidade. O Congresso e os representantes políticos não precisam temer o povo, a não ser que retalhem de maneira violenta. Ação e reação, karma. Fomos nós que os elegemos e cansamos de esperar mudanças. A partir de hoje nós iremos promover as mudanças que queremos. E vamos promover isso tudo de maneira pacífica. Porque hoje temos orgulho de não sermos só brasileiros e sim humanos. Se algum dia tivemos vergonha de nosso país quando comparávamos aos nossos vizinhos, 7 de setembro vamos dar o maior presente para o mundo e mostrar que a anarquia funciona. E que podemos fazer bem mais do que uma democracia representativa, cheia de massa de manobra. Oportunismo são nesses momentos que aparecem inúmeros oportunistas. Oportunistas são todos os que se aproveitam de um momento de confusão em benefício próprio. Oportunistas são os saqueadores. São as ideologias que criticam e tentam pôr a culpa de tudo no governo vigente, só para tomar o poder. Oportunista é o governo vigente tentando fazer reformas para se manter no poder. São alguns países que interferem militarmente durante esses períodos. São nossas próprias forças militares que tentam tomar o poder. Todos temos um instinto de oportunistas e isso é o que corrompe a sociedade. Vamos juntos combater esse instinto do ego e criar um sistema justo. Mundo, olhem para o Brasil nesse momento. Deixem nosso próprio povo reestruturar os problemas que temos, nós sabemos quais são. Forças Armadas Brasileiras, não se dissolvam, estamos em uma transição pacífica. Defenda-nos se alguma nação ou grupo oportunista tentar nos dizer o que é democracia. Militares, nos ajudem a pensar e reestruturar a sociedade. Generais, cabos, soldados, tenentes. Todos somos humanos. A organização hierárquica tira a autonomia do indivíduo. Opinem anonimamente pela internet se temem alguma repressão da organização militar. Mundo, nos defenda dos nossos próprios grupos militares se estes tentarem tomar o poder. Mundo, estamos juntos, os olhos de todos vão nos defender. Pela paz mundial e fim das guerras, signo de exclamação. Direito, meu amigo. Se você concorda com tudo isso, você é anarquista. Vamos gritar juntos que liberdade não é bagunça. E todos temos o bom senso de respeitar a liberdade intelectual e física do próximo em sociedade. Que não é errado sorrir quando alguma sátira for construtiva. O movimento anarquista sofre com contra-informação de todos os lados, desacreditando o movimento. Anarquista é inimigo de todas as formas de governo, pois acreditamos no ser humano de verdade. Nós temos fé nos humanos, nós realmente acreditamos em todos vocês. Não usamos uma democracia camuflada. Ou estruturamos uma ideia complexa de certo ou errado centralizando o poder. Apesar de muitos comportamentos humanos serem hediondos, as leis não inibem esse comportamento. Eles partem do subconsciente humano. É para cada pensamento negativo existe outro positivo para contrabalancear.
Os governos sempre esconderam a verdade das coisas manipulando as informações. Olhem para a internet e para a Deep Web. O governo e suas esferas de poder filtram e manipulam as informações. Para você acreditar que está seguro enquanto te manipula e escraviza. Para você acreditar que são as leis que funcionam. O poder está na mente humana. Na nossa capacidade de pensar, está em cada um de nós. Nós somos trabalhadores, nós somos patrões. Somos manifestantes, somos policiais, somos políticos, somos corruptos, somos honestos. Somos felizes, somos tristes, somos escritores, somos analfabetos, somos ricos, somos pobres. Somos doentes, somos jovens, somos sadios, somos velhos, somos crianças, somos bebês, somos calmos. Somos capitalistas, somos comunistas, somos ateus, somos religiosos, estamos vivos, estamos mortos. Somos heteros, somos gays, somos lésbicas, somos travestis, somos homens, somos mulheres. Somos hermafroditas, somos pacíficos, somos furiosos. Somos rebeldes. Somos anônimos. Somos anônimos. Nós somos humanos, porra. Amo meu povo, minha nação e a civilização. Eu amo toda a vida e frutos de sua criação. Amo todos os ramos da ciência, todas as de filosofias, todas as religiões e crenças. Eu amo o universo. O poder é de vocês. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye, jina lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye, jina lako litukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu. Katika majaribu lakini utuokoe na yule mwovu milele.
se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes que se empilharam sobre multidões de Anonymous. Isaac Newton? Anonymous. Nós sempre estivemos aqui. O gigante acordou.